Hello, 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 mais um Atibaia Pode Mais no ar, com um casal maravilhoso que chegou em Atibaia para tratar de saúde dos kids. Fizemos questão de ter esse casal de pediatras, doutora Fernanda Soler, doutor Leandro Pavanello. Falei certinho, doutor? Certíssimo. Ambos casados, pais do Enzo e da Manu. Enzo e Manu tiveram com a gente aqui no Kids. Gente, um beijo pra vocês, Enzo e Manu. Eu queria receber vocês, dizer que é um prazer enorme ter um casal de pediatras no Atibaia Pode Mais hoje. E eu gostaria de começar essa entrevista, vocês se apresentando no segmento da pediatria que vocês trabalham hoje. Pode começar, Fê. Muito prazer, Cris, estar aqui novamente com você. Eu sou a doutora Fernanda Soler, sou pediatra e atualmente eu trabalho com autismo, TDAH, transtornos de neurodesenvolvimento, desde a infância até a vida adulta. Olha que legal. E o doutor? Cris, obrigado pelo convite. Eu sou Leandro Pavanello, sou pediatra, atuo aí na promoção, né, sobre a saúde da infância e da adolescência. E trabalho numa UTI pediátrica. Exatamente. Que desafio é esse, doutor Fê? Eu vou começar pelo doutor. Fica à vontade. A Fê já esteve aqui com a gente. Depois vocês assistam a entrevista da Fernanda Soler, falando muito sobre crianças, e ela se especializou em crianças com autismo. Assiste lá, gente, já tá no canal também. Mas, doutor, conta pra nós o que é para um mero mortal, pai de família, se deparar com uma UTI pediátrica nos dias de hoje? Complexo. Eu acho que para falar sobre isso, falar em complexidade, falar em amor, né? Falar em gratidão por termos os filhos com saúde, e mais do que isso, né? É a gente estar pronto para atender os pacientes que necessitam realmente. Verdade. Então, lidar com a vida e com a morte. O ser humano, ele não é preparado para lidar com a morte. Não. Quando Deus criou a humanidade, Ele não criou a humanidade para a morte, Ele criou a gente para a vida. E médicos lidarem com morte já é algo assim muito específico para que vocês tenham um preparo emocional para isso. Mas com crianças, isso é muito delicado, principalmente à frente de uma UTI. Como que você chega na sua casa todos os dias? Exato. Eu acho que a UTI, né, essa fase de vida e morte, né, que você pontuou muito bem, eu acho que é você mudar o ciclo da vida, né? Porque o ciclo da vida é você enterrar os seus pais, enterrar os seus avós, né? É o ciclo da vida. E quando você inverte essa roda, é uma roda bastante densa, bastante dolorosa, né? Pra gente, independente que é médico, né? Não só falando de médico, mas falando de uma equipe toda que está à frente disso. É muito complexo, dói, né? Eu acho que quem trabalha com saúde e fala que numa questão dessa, né, de você ver a mãe e um pai perder um filho e não se dói e não se sente tocado, é muito difícil. É uma experiência transformadora diária. Eu preciso te perguntar uma coisa. Como que fica a sua relação com Deus? Porque assim, uma coisa é a gente ser pediatra dentro de um consultório, que vem um bebê, um recém-nascido, às vezes uma criancinha que se machucou, uma otite. Isso é uma coisa. Outra coisa é você lidar com uma UTI pediátrica diariamente. Como que fica a sua fé em Deus, seu relacionamento com Deus? Eu acho que é você se apegar e ter Ele perto de você todos os dias e você vê, né? Você consegue visualizar que muita coisa é por Ele. Ai, que muita lindo, coisa eu creio ele, assim também. Muita coisa. Independente de onde você esteja, se a fé não estiver junto, por mais que você tenha uma equipe super preparada, né? Por mais que você tenha subsídios para você tratar uma criança,
se o cara lá de cima não estiver junto, não adianta. Acredito assim Não adianta, também, tá? doutor. Por mais que a gente tenha competência para isso. Quando você começou a medicina lá atrás, você já se imaginava caminhando para pediatria e inclusive UTI pediátrica? Não. Vamos lá. Eu, na verdade, eu sou biomédico de formação. Olha. Eu fiz uma faculdade de biomedicina. Atuei algum tempo e acabei migrando para medicina. Ok. Tá? Migrei para medicina, me formei. E a Fê já tinha, a Fernanda já tinha um desejo muito grande de fazer pediatria. E eu acabei sendo seduzido. Olha! Acabei sendo seduzido pela pediatria. Eu até queria, na época da faculdade, na verdade acontece, né? Quando você vai fazer a faculdade, você passa por várias áreas. Então, você acaba sendo seduzido por outras áreas também, tá? Uma das áreas que me chamou muita atenção foi cirurgia, mas que, enfim, isso declinou. Tá. Até por um problema que eu tenho de saúde, enfim, né? Eu tenho um problema grave de coluna e eu acabei declinando quanto a isso. E eu acabei sendo seduzido pela Fê e pela pediatria, né? Porque eu sempre digo que pediatria ou você gosta ou você não faz. Tem que gostar. Porque não tem jeito. É verdade. Porque é uma área muito complicada, né? As pessoas... Você sabe que na medicina existe um ditado muito errôneo, que fala que medicina pediátrica, né? Ou a pediatria em si é mais fácil. Eu acho que é mais difícil. As pessoas não sabem o que estão falando. Sabe por quê? A gente é um adulto. Você chega numa consulta, você sabe virar pro médico e falar, tô com dor aqui. Não, dói aqui. Uma criança, um bebê. Você cuida de uma família também. Então, você não cuida só de uma criança. Olha você aí, cuida de toda uma família. Imagina, e a criança, para você fazer essa leitura da enfermidade. Exato. E ainda ter que lidar com a questão dos pais, que a pior coisa do mundo para quando a gente é pai e mãe é quando a gente vê os filhos da gente doente. Exatamente. Então eu falo assim, é só por Deus mesmo. Eu fico feliz de ouvir um médico se colocando dependente de Deus, médicos com a qualificação de vocês. Eu acho muito importante, principalmente para quem lida com criança. Fato. Eu quero perguntar para a Fê uma coisa. Vocês trabalharam juntos na pediatria por Quantos anos foram, Fê? Há uns 10 anos. Até hoje a gente trabalha, porque a gente fez uma clínica juntos. Legal. Mas trabalhar no dia a dia, sim, muitos anos. Uns 10 anos juntos trabalhando. A gente chegou a liderar equipes juntos. Foi assim, a gente sempre trabalhou muito. E o que te despertou para sair um pouco desse ambiente de hospital, pediatria e se especializar em autismo? Eu comecei a trabalhar com autismo quando a gente montou o nosso consultório. A gente montou a clínica Soped em 2019. Sempre foi um sonho da nossa família ter um lugar que a gente pudesse atender de forma humanizada, acolhedora, e assim foi. E iniciamos como pediatria, ambos trabalhando, cada um, né, no seu momento. E cheguei a trabalhar muito com mães, com amamentação, com toda essa pediatria, né, a puericultura que a gente chama. Só que eu fui notando uma crescente de pacientes autistas. E uma coisa que me angustiava, e até eu começar a trabalhar com isso de verdade, é que às vezes eu precisava que essa criança fosse para uma série de coisas, terapias e tudo mais, e ela ficava sempre impactada por não ter um laudo, um profissional que fala para ela fazer uma série de exames que hoje eu sei, porque eu estudei, que são às vezes desnecessários para esse laudo, e os pacientes ficavam perdidos, sem orientação, sem norte. E isso foi me angustiando. Foi quando eu falei assim, bom, eu sou uma pessoa meio acelerada, sabe, Cris? Daí nesse ponto eu sou muito parecida com você. Então eu falei assim, olha, já que eu não consigo que esses pacientes tenham esse norte, então eu vou atrás desse norte para poder fornecer esse cuidado. E eu comecei a estudar. Eu fiz psiquiatria infantil, entrei na certificação do Thiago Castro, que é uma certificação em autismo, que a gente aprende tudo sobre autismo. Então eu fui me especializando. Acabei sendo coautora de um livro, né, O Espectro Autista Feminino. E neste meio tempo veio o meu diagnóstico, né? Eu descobri que também sou autista.
Então parece que, sabe quando parece que realmente foi Deus que me colocou nesse caminho, que foi Deus que fez tudo acontecer. Eu sou muito grata. E aí eu comecei a cuidar inicialmente das crianças autistas, só que criança autista está no meio de uma família, essa família precisa de cuidado. Com certeza. Então uma coisa foi levando a outra até que hoje eu considero que eu cuido da família inteira, não é só da criança autista, né? Mas tudo começou assim, com o desejo de dar um norte para esses pacientes que ficavam perdidos, né? Eu queria informar você que assiste o podcast. No final do podcast, nós vamos deixar todos os contatos e redes sociais, tanto da doutora Fernanda Soler quanto do doutor Leandro. E eu não posso deixar de abordar essa questão do autismo. É uma situação muito delicada na vida da família, dentro de um casamento. E eu preciso te perguntar uma coisa. Realmente, esse volume de crianças que estão sendo diagnosticadas com autismo, ele aumentou ou ele sempre teve e não se existia um diagnóstico preciso? O que você tem para nos orientar nessa questão? As duas coisas. De fato, os números aumentaram, tá? E esses números aumentaram por quê? Os diagnósticos estão sendo mais precoces. O fato até de existir redes sociais, né? Eu, por exemplo, faço um trabalho ativo nas redes sociais, informando, orientando. Então, muitas famílias vão vendo, assim como eu, outros profissionais falando sobre o tema e começam a enxergar questões nos filhos. Então, o que antes uma família falava, não sabia que o filho tinha algum atraso, vendo as redes sociais, começa a se perceber e vai atrás de ajuda. Então, existe o fator diagnóstico precoce acontecendo, sim. Então, tem mais pessoas sabendo, mais profissionais sabendo, e ainda assim, mesmo assim, é infinitamente necessário que muitos profissionais saibam cada vez mais sobre o autismo. Só que também temos, o autismo ele é um transtorno que ele envolve genética e fatores ambientais. Esses fatores ambientais, eles são relevantes no autismo, né? Então, eu vou dar um exemplo que é o que eu mais falo em redes sociais, que é um exemplo clássico. Antes, se você tivesse um bebezinho prematuro de 500 gramas, a chance de ele ter sobrevida era infinitamente menor do que existe hoje. Okay. Hoje, você tem muitos prematuros sobrevivendo, tendo, né, qualidade de vida. E a prematuridade é hoje reconhecida um dos fatores, né, associados ao autismo. Então, assim, você ter um filho prematuro não é sinônimo de autismo. Tá. Mas se esse filho prematuro também tem uma genética propensa, existe uma chance maior, entende? Tá. E tem vários fatores associados. Uso de algumas drogas, uso de drogas, mesmo maconha, por exemplo. Não só durante a gravidez. É um casal que tem usado antes da gestação. Durante a gravidez. Também. Mas quando o risco é maior. Durante a gravidez. Gente, olha como é sério isso. Foi muito importante você tocar nesse assunto de droga, porque eu tenho escutado muito a banalização da maconha. A maconha não é uma droga. A maconha é só para dar um relax pra gente. Eu já ouvi casos aqui em Atibaia de pais que usam maconha junto com os filhos. Eu quase caí para trás outro dia. Entendeu? Eu ouvi isso aqui, dentro da minha empresa. Um pai e um filho. Isso aí é só para dar um relax. Especificamente usuários de maconha. Vamos falar que é um tema muito polêmico e tá se tornando muito rotineiro no dia a dia das famílias. Isso tem uma propensão maior a uma gestação e essa criança desenvolver autismo? É um fator associado, né? Então, se essa criança, se essa família tem uma genética junta com o fator, é como se você tivesse mais chances de ter, entende? Tá. Como eu falo, você usar a maconha não é sinônimo de ser autista. Tá. Mas você tem uma genética propensa e ainda usa maconha, aí tem um parto prematuro,
Aí tem outros fatores associados. Efeitos colaborativos para cair ali. Exatamente. Olha só. Então, tem vários desses fatores associados e cada vez mais a gente está descobrindo mais e mais fatores associados que corroboram com esse aumento, né? E hoje a gente sabe que é 1 para 36 casos de autismo. Isso é Brasil ou mundial? Isso é CDC, americano. Tá. Isso é um levantamento americano. Deixa eu te perguntar, pode ser que seja até maior que isso? Eu acredito. Eu também. E também tem só um ponto que eu gostaria de anotar. A estatística brasileira é muito ruim. Nós não temos esse serviço. Subnotificado, Para a saúde em geral. Em geral. Então, por isso que nós pegamos, né? A Fernanda colocou muito o CDC, que é um órgão que estatisticamente é perfeito. Ele consegue... Fora do país. E serve de parâmetro pra gente. Exatamente. Porque é ser humano. Exatamente. Serve de parâmetro. O fato de, fora do nosso país, ter um desenvolvimento maior e a área da saúde às vezes funcionar melhor lá, pode ser um fator significativo que esses números lá podem ser menor que aqui? Vocês estão entendendo mais ou menos o que eu perguntei? O fato, por exemplo, da nossa... Não? Vocês acham que bate mesmo? Acredito. Dá para levar em consideração? A gente pode levar em consideração, sim. Ai, que legal. Inclusive pela experiência, né? Que a gente vivencia isso diariamente. Então a gente consegue ter esses números mais palpáveis. Por exemplo, né? A gente pensa 1 para 36. Então eu costumo pensar numa sala de aula. Numa sala de aula que você vai ter o quê? 30 crianças em torno? É muito comum ter pelo menos um autista. Okay. É muito frequente. Eu queria que você, Fê, desse... Eu não sei se isso tem como você ajudar um pai e uma mãe que está nos assistindo aqui e eles estão com uma suspeita. Hoje eu estava falando com um querido aqui e eu falei que eu ia entrevistar um casal de pediatras e falei que a doutora Fernanda estava aqui. Ele fez assim para mim: eu acho que o meu filho, ele é muito agitado. Eu acho que ele tem alguma coisa com autismo. Falei, meu Deus, mas teu filho é normal, ele só é uma criança agitada. Eu falei pra ele, assim, vai e faça uma consulta com a doutora Fernanda. Mas pros pais que nos assistem hoje, existe alguns sinais orientativos que você pode falar? Tipo assim, ó, fique alerta nessas questões. Quais seriam? E a partir de que idade? Tem sinais precoces, né? A gente espera, por exemplo, eu vou dar os sinais realmente mais precoces, né? A gente espera que um bebezinho, por exemplo, balbucie, né? Antes de 1 ano ele já faça sons. Com 1 ano a gente espera que ele fale alguma coisinha, mamãe, papai, né? Com 2 anos essa criança precisa estar falando 2 palavrinhas juntas, então quer tal coisa. Então, assim, atraso de fala é um sinal muito frequente, tá? Não é somente isso, tá, Cris? É sempre bom falar, porque eu frequentemente recebo nas caixinhas do Instagram assim: meu filho não fala, tem 2 anos, ele é autista? Não, só um sinal isolado nunca vai ser diagnóstico de transtorno nenhum. Ok. Mas a gente começa a juntar as pecinhas, por isso que é importante uma avaliação médica criteriosa, né? Porque a gente também não quer a banalização de diagnósticos que não sejam verdadeiros, né? Então, precisa de uma avaliação criteriosa. Então, assim, a questão do atraso de fala é um sinal muito importante. Embora não seja critério diagnóstico de autismo, atrasos motores. Então, essa criança que às vezes não senta com 6 meses, às vezes não engatinha, ou atrasa muito de andar, atraso motor é algo muito frequente no autismo também. A gente fala de atenção compartilhada, então o bebezinho com 9, 10 meses ele tem que estar batendo palminha, sorrindo de volta. Essas características costumam ter atrasos também no autismo, né? Então a criança autista em geral ela é muito autocentrada, ela não olha para os pais, ela olha para o ambiente. Então esses sinais eles são precoces, né? Que legal, e hoje a gente sabe pelos artigos que a gente pode dar um diagnóstico seguro em torno de 1 ano e 2. Isso é claro que influencia também na questão dos níveis de suporte do autismo, né? Então a gente tem crianças que são mais sutis, talvez o diagnóstico seja mais tardio por conta disso, mas é possível um diagnóstico precoce sim, mas claro, fazendo acompanhamento com um profissional que esteja atento aos sinais, né? Gente, que prazer enorme que eu tenho de estar nessa mesa desse podcast. Eu falo assim, é uma lição de vida tá aqui. Eu sou tão feliz que Deus colocou Atibaia Pode Mais nas minhas mãos, porque eu falo assim,
o que Deus tem trazido de profissionais brilhantes para nossa cidade, para nossa região. Então você aí, pai e mãe, está preocupado com seu filho? Estão em busca de profissionais na área de pediatria éticos, médicos bons, que vão cuidar do teu filho, da tua família. Contata os dois aqui, porque eu tenho certeza que vocês vão se surpreender. Doutor, gente, fica nesse podcast que o negócio a chapa vai esquentar. Eu quero falar com você de algo assim muito delicado: violência infantil. Como que tá esse nível? Porque assim, somos meros mortais, vivemos numa cidade do interior, relativamente tranquila. Você vai muito para São Paulo e outras cidades. Como que você tem vivenciado? Que experiência que isso tem te trazido no dia a dia? As crianças, você tem visto um aumento de volume de violência infantil? O que chega para você lá? São Paulo é uma cidade muito complexa, né? É uma cidade muito grande, é uma cidade muito intensa. Eu já presenciei mais casos do que ultimamente, tá? Já presenciei mais casos. Hoje em dia eu não consigo ainda ver isso como eu não consigo eu não consigo ir para o hospital por causa dessa situação. Tá. Então a família muitas vezes omite, a criança mesmo, né, o adolescente, ele se omite em falar, ele se torna uma pessoa acuada geralmente é familiar, tá certo? Ou não está acontecendo, o que eu acho muito difícil, tá? Então hoje na rede, que isso praticamente na rede privada acontece em menor número. Isso é praticamente na rede pública. Isso que eu ia te perguntar. Então, todas as camadas de classe social, isso não bate? Todas. Tá em todas? Tá em todas. Mas acaba sendo mais visível na rede pública? Porque o número é maior também de pessoas. O volume tá maior ali. Claro, entendi. porque você tem um volume, você tem um N maior. Então, teoricamente, você vai ter um N estatisticamente, você vai ter um número maior também de casos. Tá. Né? Desfechos ruins, enfim. Olha só. E deixa eu te perguntar uma coisa. Quando chega uma criança para você, que feeling que você tem de bater o olho? Porque nem sempre ela vai estar com hematomas. Como que você faz essa leitura, assim? Eu acho que isso é muito importante, assim como a Fernanda falou, né? Quando as coisas são muito descaradas, é fácil fazer o diagnóstico. Porque tá na cara, né? Ela tá te falando, a criança. Estou sofrendo alguma coisa. Eu não tô nem falando em violência sexual. Tô falando em violência física mesmo. Violência psicológica. Então, é muito escancarado. Agora, tem crianças que é muito difícil. Primeiro porque muitas vezes a criança é abusada, né? A criança é coagida e o familiar, ele é passivo nessa situação. Às vezes o tio faz alguma coisa, não estou falando, tá, não exemplo. estou generalizando. Sempre geralmente são pessoas que estão próximas. Geralmente vizinho, o padrasto, o tio, não das madrastas, do padrasto, tem padrastos e madrastos maravilhosos. Só exemplo. Então, geralmente, quando acontece isso, a família tem uma tendência a tentar esconder, tá? Até pelo julgamento da sociedade. Existem pessoas que são assim, né? Existem pessoas, claro. Infelizmente, nós já pegamos isso. A mãe esconde, né? Que o padrasto fez, que o irmão da mãe, né? O tio da criança fez. E aí a gente tenta tirar essas informações. Mas também tem um ponto importante. Nós já tivemos casos em que a mãe vem e fala, aconteceu e foi fulano. Olha só, tá que legal. E aí é muito tranquilo, porque aí você tem uma série de normativas que você precisa, uma série de protocolos que você precisa cobrir, né? Você tem que chamar a polícia, você tem que chamar a Guarda Civil, você tem que fazer um teste ginecológico, que hoje é feito em São Paulo, no Pérola Byton, tá certo? Então vai passar por uma triagem com o ginecologista. Provavelmente ela vai ter que tomar as medicações antirretrovirais para você evitar um possível contágio para HIV. Ok. Tá certo? Então existe isso, fora o acompanhamento psicológico. O trauma já tá lá. O trauma já pro resto da vida. Pro resto da vida. Vem pra mim. E deixa eu te falar uma coisa. Que isso é muito importante. Uma vez eu atendi uma menininha que ela foi abusada com 7, 8 anos. E eu atendi ela, tinha uns 12, 13.
E conversando com ela, no contexto de pronto-socorro mesmo, e ela falou para mim uma coisa que me chamou muita atenção. Ela falava assim, doutor, eu tomo banho, mas eu me sinto suja. Nossa, aí já escancarou total, né? Eu falei, caramba. Eu acho que uma coisa isso. importante pra gente falar é que essas crianças geralmente são abusadas em contexto familiar, às vezes por amigos dos pais. Então, tomar muito cuidado com quem põe dentro da sua casa. Tomar muito cuidado com festas de família, onde todo mundo tá. E cadê a criança? Onde a criança tá? Então, essas coisas eu acho que são sinais de alerta pra gente, né, falar. E quando a gente pensa numa criança que foi abusada, o que essa criança mostra indiretamente, né? Porque ela não vai falar, fui abusada. Ela vai começar a ter comportamentos muito diferentes do que ela tinha anteriormente. Então, se era uma menina alegre, feliz, de repente fica uma criança embotada, quieta, retraída, às vezes agressiva, irritadiça, começa a ter problemas escolares, as notas caem. Então, sempre tem uma repercussão. Os sinais chegam. Os sinais aparecem, só que muitas vezes eles são negligenciados, né? Eles não são vistos. Então, os sinais eles aparecem. E abusos domésticos a gente observa pelos... às vezes a criança vem com múltiplos machucados em diferentes momentos, né? Fraturas com diferentes estágios de consolidação. Então, existem os sinais que a gente fica atento como médicos para também dar suporte, né? Posso contar um caso? Opa! Esse é o caso que a Fernanda também acompanhou comigo. Nós tínhamos eu sempre trabalhei em UTI, né, que é o meu foco. O meu foco, além do consultório, é a UTI pediátrica. E eu lembro de um caso que chegou para mim no hospital, de uma criança que ela chegou teoricamente por uma queda. Tá? Por uma queda. É sempre esse assunto, né? Caiu da cama. Na verdade, essa criança, eu lembro até hoje que foi uma queda no banheiro. E foi a avó que trouxe. A doutora, ele caiu da queda, ele fez um trauma importante, porque caiu no banheiro, tudo bem. Eu trouxe para UTI. Que idade? Uns 4, 5 4 aninhos, tá. Pequenininho, né? Uns 4 ou 5 aninhos. Eu comecei a fazer o exame físico, porque a criança estava muito mal. Por uma queda da própria, que a gente chama queda da própria altura. Chegou desacordada ou não? Desacordada. Tá. Quando eu fui avaliar a criança, ela tinha um afundamento importante na região de crânio. Importante, aqui na região occipital, né? Parede occipital aqui atrás. Posterior. Né? Aquilo me chamou atenção, porque o mecanismo, né? Quando a gente estuda medicina, a gente não estuda só caiu, quebrou. Não, a gente tem que saber o mecanismo. Pô, não é possível que uma queda da própria altura, a criança abra uma cabeça, enfim, daquela maneira. E aquilo me chamou a atenção, eu falei, caramba. Aí fui lá, conversei com a avó de novo. Mas aconteceu isso, ele bateu a cabeça em algum lugar, tinha alguma quina, não sei o que. Mas assim, até então eu não estava desconfiando de nada. Eu via que, assim, alguma coisa tinha na história errada, mas falei, cara, não é possível. E nisso chegou o vô. E a gente, ardilosamente, geralmente, a gente faz perguntas separadas para saber se aquela história bate. Ou se tem alguma coisa mais, ou até, né, não só falando ardiloso dessa maneira, às vezes a pessoa que traz, ela esquece de falar alguma informação que a outra pessoa fala. Que pode ajudar. Complementa. Ok. Tá certo? A gente é meio FBI, né? Meio FBI. É isso mesmo. Com aquela cara, assim, de que tá tudo bem. Exato. Mas tá lá. Exato. Tá dando pegando informação. Exato. O médico, antes de ser médico, ele tem que ser um bom detetive. Olha só. Sim. É um bom detetive. Sempre, né? Exatamente, a gente vê o paciente desde a hora que entra na porta. A gente começa a avaliar. E eu comecei a falar com o vô, eu falei, nossa, o que aconteceu e tal, né? Aconteceu alguma coisa, ele caiu e tal. Ele falou, doutora, ele não caiu no banheiro. Ai, caramba. Ele não caiu no banheiro. Eu falei, caramba, como assim, Ana? Sua esposa acabou de falar, não caiu no banheiro, não. Eu lembro que ele inventou alguma história, quando eu me recordo agora, que eu falei assim, aí tem coisa errada. Aí o que aconteceu? Logo que eu voltei, essa criança, ela declinou de uma maneira muito importante. Ela teve um traumatismo importante. Ela já estava fazendo o que a gente chama de hipertensão intracraniana, ou seja, o cérebro dela já estava inchado e ela acabou evoluindo para óbito. Foi a óbito. 4, 5 anos. 4, 5 aninhos. E aí, eu não assinei o óbito. Falei, não vou assinar o óbito, até porque eram causas desconhecidas com um possível crime.
né? Só que até então é difícil a gente falar em crime, né? Mas eu falei, bom, não estava aqui... Alguma coisa estranha aconteceu. Eu não sou polícia. Então vamos chamar o IML. O IML veio. Fiz os papéis para o IML vir buscar o corpinho da criança. Não deu 1 hora. Eu estava fazendo as minhas coisas. O pessoal, doutor, tem um pessoal da polícia querendo falar com você. Polícia? Falei, gente, o que aconteceu? Né? Eu fui lá, era um delegado da seccional da região. Ele falou, o senhor que atendeu o paciente tal? Eu falei, foi. Ele falou, posso dar uma olhada no corpo? Eu falei, claro. Eu falei, deixa eu só entender o que está acontecendo. Não. Aí se apresentou, delegado tal, investigador tal. Ele entrou e falou, doutor, o que aconteceu? Eu falei, olha, tem uma lesão aqui na cabeça, não sei o que lá. E aí ele me contou que, assim, essa criança, ela foi abandonada pelos pais, tá? E quem criava ele eram os avós. Eu ia te perguntar isso agora. Cadê os pais? O pai era, infelizmente, um drogadito, dependente químico, e a mãe também. Ai, caramba. E a mãe também. E existia 1 ou 2 BOs de violência da mãe para com a criança. Então existia essa ponte. Tá. Enfim, foi para o IML e geralmente esses óbitos eles não voltam para a gente. Nós não temos essa resposta, assim, infelizmente. Tá? Que eu acho que a gente tem que ter. Mas não funciona assim. E depois... Vocês ficam sem resposta. Sem resposta. E eu recebi um comunicado da seccional que o laudo do IML tinha apontado um material na cabeça da criança que provavelmente seria um martelo. Caramba, meu. Provavelmente seria um martelo. Porque ficou, quando provavelmente eles abriram para ver a lesão e provavelmente uma imagem concussão. Uma concussão, exatamente. Concussão cerebral. Porque assim, é duplamente absurdo. Primeiro, a violência. Exato. E segundo, filho, a verdade não chegar. Exato. Então, assim, é muito importante você que nos assiste, porque eu falo assim, a criança, ela merece ser protegida. Então, eu falo assim, às vezes, você que vivencia um vizinho, as professoras dentro das escolas, pessoal de igreja... De alguma forma essa criança vai mandar um sinal, doutor. Exato. Então a gente como sociedade cabe a estar observando essa situação, observando e ficar de olho. Porque a criança ela merece crescer. Crescer não é só de estatuto da criança que a gente tem que falar aqui. A criança ela merece crescer com qualidade, com saúde, dentro de um ambiente sadio. Se a própria família que deveria proporcionar isso não o faz, nós temos a obrigação de fazer. Mas aí tem um componente importante que a gente tem que colocar. Existe um componente aí social também, né? Porque assim, eu entendo que isso não deve acontecer, mas a gente tem que entender também que a família é uma família doente. É uma família sofrida. É uma família sofrida, em que a mãe é dependente química, o pai provavelmente, eu não me recordo agora, mas sumiu. Não é justificativa. Não é justificativa, mas né? a família toda precisa desse cuidado, né? Exatamente, não é só cuidar. E outra coisa que você ponderou muito bem, né? O que eu digo sempre para os pais? Observem seus filhos. Com certeza. Observe. Você conhece o seu filho mais do que ninguém. Para observar o filho, a gente tem que ter qualidade de tempo com o filho. Exato. Daí agora eu vou voltar para a doutora Fernanda. Coisa que eu tô vendo faltando muito nas famílias hoje. Me parece que essa geração, há uma geração atrás só, nossos pais, com situações boas ou situações ruins, famílias mais estáveis, outras famílias que não eram tão equilibradas assim, mas existia mais qualidade de tempo. Nós estamos vivendo numa geração agora, doutora, que os pais estão ausentes o dia inteiro e está muito comum dar um tablet ou um celular na mão da criança. E essas crianças crescem sem nenhuma referência de pai e mãe. Eu sempre falo assim, viu, doutor? O tempo da mesa. Eu falo, gente, como é importante o tempo da mesa dentro das famílias. Não importa se é 15 minutos, não importa se é só o jantar, não importa se é só o café da manhã,
mas que você tenha um tempo com os seus filhos, nem que seja meia horinha, porque às vezes os horários não batem. Imagino vocês, 2 médicos. Mesa livre de telas, né, Cris? A questão de casar os horários. Pai, mãe e filho juntos. E eu entrevistei os filhos dos 2. Foi muito bonitinha a entrevista deles, eles falando do pai cozinhando. O Enzo virando e falando assim, não, porque eu gosto de cozinhar, porque o meu pai está cozinhando e ele me ensina a cozinhar. Falando da Fernanda que joga bola com o menino. Então eu falo assim, ficou muito nítido pra mim. Eu falo assim, nós nunca vamos ser pais perfeitos, né, gente? Os meus filhos, um 28, o outro 25, a Isabela 25. Eu sempre falo pra eles, não existe pai perfeito. Mas a gente faz o melhor, e os meus já viraram adultos, você vó, inclusive. Só que é muito importante quando a gente tem esse tempo com os filhos. Então, Fernanda, eu quero que você fale para as mães e para os pais a importância, o cuidado, como isso tem prejudicado o desenvolvimento e até essa percepção. Como que você vai ter uma percepção se você não tem tempo investido no teu filho? Pois é. Olha, é uma situação bem delicada, porque como mãe, eu entendo, né? A vida tá cada vez mais louca, as mulheres entraram com tudo no mercado de trabalho, para ajudar também financeiramente. Dupla jornada pra gente que é mulher, né, gente? Nós temos dupla, tripla jornada. Então, assim, é um desafio constante. Mas a gente tem coisas que a gente não pode nunca esquecer, né? Tem que estar sempre ali, olha, eu preciso. Eu sei que é equilibrar pratos. Então, uma hora um pratinho vai dar uma bambeada, porque é a questão de ter múltiplas tarefas. A mulher, especialmente, ela tem múltiplas tarefas. Então, eu sei o quão desafiador é. Entretanto, eu tenho sempre, no meu consultório, principalmente, eu tenho que estar sempre alertando sobre os males de deixar com que uma tela crie seu filho. Porque quando a gente deixa o filho à mercê disso, a gente perde o controle. Que referência que essa criança vai ter? Exatamente. Então, assim, hoje a gente está num mundo onde as crianças estão sempre estimuladas, não conseguem vivenciar o tédio, não conseguem sentar e prestar atenção, não conseguem se alimentar sem ter uma tela. Em sua maioria, que você falou, é muito importante o tempo de mesa livre de telas. Isso é muito também do posicionamento dos meus pais. E olha que assim, dos pais. E olha que eu trabalho com redes sociais, eu trabalho dentro do trabalho o tempo todo. Então, é um desafio, com certeza. Não vou falar que não seja. Ficou mais difícil. A verdade é essa. É um desafio. Para pais criarem as crianças hoje, de 10 anos para cá. Eu acho que sim, Cris, porque agora a gente tem muitas coisas ao mesmo tempo, né? Então, a mulher tem que cuidar da casa, do marido, dos filhos e tudo mais. O marido geralmente está também sobrecarregado, trabalhando. Isso quando os maridos estão juntos, né, Cris? Porque, infelizmente, em se tratando do meu público que tem transtorno, muitas vezes o transtorno entra por uma porta, o marido sai pela outra. Verdade. Então, a gente nem esse comprometimento no casamento às vezes tem. Gente, isso é muito sério. O que é né, enfim. Então, assim... Isso é muito importante. E não é só do autismo. O autismo, a Fernanda vivencia isso diariamente. Mas nós temos que lembrar também que não é só o autismo. Toda e qualquer doença, geralmente, quando acomete a criança, a Fernanda falou muito bem, a criança, na verdade você, desculpa, entra por um lado, o pai sai pelo outro. Infelizmente, tá? Infelizmente, dificilmente você vê uma mãe abandonar um filho. Gente, vocês tocaram num ponto muito delicado. Eu sei que você sabe disso, mas autismo não é doença. É um transtorno. Transtorno. Mas Isso, quando entra doenças ou transtornos, desequilibra a família. Alguns geralmente pais o pai vaza. E a mãe fica sozinha para dar conta da casa, do trabalho, de cuidar de um filho. Às vezes precisa de uma atenção mais especial de uma pai, de uma psiquiatra, de um pediatra. Nem sempre a rede dá esse suporte, às vezes não tem convênio, não dá conta desse suporte. Então, assim, eu entendo, me compadeço,
Não é fácil, Cris, mas eu vejo mães muito guerreiras se esforçando diariamente, e é aquela coisa, é um dia após o outro, trabalhando para que o filho consiga sair um pouco mais das telas, porque não tem jeito, Cris. A criança precisa de referências, então ela precisa de pessoas interagindo com ela, não é telas. E outra coisa também muito importante é que as famílias acham que a partir do momento que o filho está tranquilinho no quarto, quietinho, ele está seguro. Ele pode estar seguro de um acidente automobilístico, ele pode estar seguro de algumas várias coisas, mas ele está muito exposto a outras várias questões. Então, além desse excesso de telas que a gente já sabe hoje, que compromete atenção, sono, emocional, crianças mais agressivas, mais irritadas, intolerantes. Então, além disso tudo que a gente já sabe, esse combão que a gente já conhece, as crianças estão expostas a criminosos, a pedófilos, a pessoas que planejam e incitam a violência, que incitam a automutilação, incitam o extermínio, o autoextermínio. Então, assim, mas meu filho não tem acesso a isso. Você sabe, a gente só sabe se a gente está em cima. A gente deixou uma tela, essa tela é um mundo disponível. O universo se abriu ali, tanto para coisas boas, para o desenvolvimento, que é uma ferramenta tecnológica excelente, mas tem um lado muito negro que a tecnologia trouxe. Esses dias eu estava atendendo uma menina, desculpa te interromper, Cris. A menina, 12 aninhos, muito boazinha, muito quietinha, muito bonitinha. A mãe virou e falou assim, porque ela fica o dia inteiro nessa internet, eu já falei pra ela que isso vai prejudicar o cérebro dela. E eu falo assim, ela não tem essa noção. A tela é um estímulo prazeroso. É como você falar para uma pessoa que tem diabetes não querer comer doce. Então, uma pessoa com diabetes não querer doce, não tem como. A pessoa tem vontade, tem desejo. Ou seja, tem que controlar. Tem que controlar. E limitar. Controle e limitação. E ficar de olho no que está fazendo ali também. Controle de horas. Nada de porta fechada. Do que é visto. Redes sociais, eu sou terminantemente contra a criança ir para as redes sociais. Uma coisa a mãe tem o próprio Instagram, aí faz uma gracinha lá com o filho, beleza, mas o Instagram é dela, a porta fechada, o filho não tem acesso. Agora, o filho ter uma rede social e ele lidar com a rede social ele administrar a rede, né? Eu sou terminantemente contra. E outra coisa, né, Cris? Quem tem que mandar nessa situação são os pais. As crianças precisa orientar. As crianças, elas não têm discernimento suficiente de saber que aquilo é bom ou aquilo não é. É como eu vou puxar um pouquinho para a pediatria, né? Às vezes a gente pega pacientes com alterações para diabetes, alterações de colesterol. Doutor, ela ama comer batata frita, come batata frita todos os dias, porque ela gosta de biscoito recheado, porque ela toma refrigerante com 2 anos. Mas ela não consegue ir ao mercado comprar. Quem traz é você. Doutor, você chegou num assunto que eu tenho vivenciado muito dentro da minha empresa, quando pais vêm com filhos, ou às vezes eu vou num shopping com o Alexandre, ou num hotel, numa pousada, a gente tá viajando. Eu tenho visto que os filhos estão dominando os pais. E os pais cedem para não ter trabalho. Eu fico com essa impressão assim. Porque os pais cansados. Eles perderam a autoridade. Na verdade, além do cansaço, que eu acho que é super importante, porque assim, o mundo está cada vez exaurindo mais a pessoa, né? O mundo, ele sempre foi muito complexo, mas agora ele está mais. E você só quer o seu filho tranquilo. Só que esse tranquilo, vou dar uma tela, ou que a gente chama de chupeta virtual. Olha que... Chupeta virtual. Chupeta digital. Então você faz aquilo ali para... Fica quietinho, bonzinho. Exatamente. Mas a gente não... Você sabe o que me deixa muito triste? Nós estamos uns anos acima de vocês e o Alexandre, né? Então não temos mais crianças na família, o neto chega agora. E eu tenho viajado muito com o Alexandre. Quando a gente fala do dia a dia da rotina, né? De segunda a sexta-feira, realmente é exaustivo, né? É exaustivo, você trabalha o dia inteiro, daí você chega em casa... Por exemplo, nem todos têm uma pessoa para limpar a casa, daí tem que dar conta da casa, a lição de filho, beleza. Quando a gente viaja e a gente está em hotéis, ou a gente está na praia,
eu viro e falo assim, é o momento que a família tem de lazer com os filhos. A pessoa está dentro de um hotel. A pessoa está na praia. Eu vejo, outro dia eu vi uma situação em Bertioga, a gente tem apartamento lá, né? Um guarda-sol do lado do nosso e a criança chamava o pai e a mãe. Ali. E o pai e a mãe no celular. E a criança, eu tava quase levantando, doutor. E a criança, papai, 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 papai. Mas a ponto de eu estar no guarda-sol do lado ouvindo e me chamar a atenção. E a criança chamando os pais, doutor. E quem tava com os celulares na mão? Os pais. Eram os pais. Os pais. Aí na adolescência, isso muda, Cris. Aí são os pais que ficam, fulano, sai disso. E aí o menino não sai. Mas por quê? Lá na base, Exato. não houve essa troca, não houve esse exemplo. Exato. Eu acho que isso é muito importante, né? Porque como que você vai ter envergadura moral de colocar uma situação se você faz? É como você chegar para os pais e falar, chegar para os filhos e falar assim, filho, você tem que comer regrado. Então você tem que comer proteína, frutas, verduras, legumes, uma quantidade X de água por dia. Aí você chega e olha para o seu pai, Coca-Cola, o cara comendo comidas totalmente diferentes, fast food de segunda a sexta. Que envergadura moral você vai ter? Verdade. Sem envergadura moral alguma. Vocês são um exemplo mais correto que eu podia estar nessa mesa como casal, pela profissão, que é horários malucos, inclusive para a vida, esquece os filhos, para a rotina de um casamento e para com os filhos. Eu quero que vocês expliquem para o pai e para a mãe que nos assiste qual o segredo de vocês, que vocês procuram aplicar. Falamos da parte ruim, agora eu quero assim, vamos orientar. O que vocês buscar? Fala assim, não, vamos achar esse caminho aqui. O que vocês dão de recado para os pais, para eles corrigirem? O pai e a mãe já identificou, ó, putz, isso aqui não está funcionando bem. Primeiro, doutor? Sou eu. Vamos lá. Eu acho que o principal de qualquer casal, tá? É querer dar certo. Entre o casal. Entre o casal. É como eu sempre digo. Indiscutível. É como eu sempre digo, né? Problemas todo mundo vai ter. Você compra um carro zero, mas ele vai acabar a gasolina. Verdade. Se ele acaba a gasolina, você vai trocar? Ou você vai encher o tanque? Né? Então você tem que encher o tanque, tá certo? E aí também é com casais. Né? Você com a sua esposa, com o seu marido, é tentar sempre, né, você cultivar e querer ficar com a pessoa. Porque hoje você tem essa banalização de, puta, se não der certo eu vou arrumar outra pessoa. Tá muito descartável o relacionamento, né? Na verdade as pessoas já casam... E só trocam o problema de lugar, né, gente? As pessoas só trocam de lugar. As pessoas não querem mais insistir com aquela pessoa que você conheceu. Às vezes as pessoas namoram anos e casam em 6 meses, estão separados porque as pessoas têm problemas, né? Você tem problemas. Exato, você tem o seu jeito. Cara, eu sou um cara metódico ao extremo. Quando nós casamos, nossa, nós tivemos muito atrito. Muitos desafios. Muitos desafios. Porque eu sou um cara extremamente metódico, eu sou um cara que... difícil de lidar, tá certo? E a Fernanda é muito prática. Tanto que a Fernanda faz 10 coisas ao mesmo tempo. Olha só. E eu tenho que falar, até falei pro Ale, eu tenho que fazer uma coisa, terminar, iniciar outra, terminar, e fico ali. Personalidades totalmente diferentes. Exato. Que se uniram no mesmo ambiente, na mesma casa. Um prato cheio para Deus trabalhar. E outra coisa, Cris, é nunca desistir do outro. Um prato cheio para Deus trabalhar, para um completar o outro. Exato. E é isso. E é o que você falou, é Deus trabalhar. Porque o inimigo tá aí. E ele quer separar. A gente tem que ser mais perseverante, né? Eu e Alexandre, quando a gente dá curso de casais, né, que eu tava falando há pouco pra vocês, primeira coisa que a gente fala, o mundo conspira para que os casamentos não prevaleçam. Claro que não. O mundo conspira, isso já é um fato. É muito hoje. mais tentadora a vida lá fora, a vida de solteiro, né? Enfim, é tentador para ambos, né? Agora, o casamento a gente sempre desejou que a nossa família perdurasse, né? Então, a história de casar é para sempre. Salvo, Cris,
violência. Não, existem situações. Existem situações que as pessoas tentaram. Eu não tenho essa radicalidade. Eu não tenho. Realmente tem casais que não deram certo. E eu não vejo nenhum problema nisso. Exato. Eu não vejo mulheres que tentaram, questões com droga, violência doméstica. Existem as incompatibilidades. Existem. Mas quando a gente entra dentro do casamento, falando assim, mesmo com as diferenças, e existe esse equilíbrio de querer fazer dar certo, é meio caminho andado, né, doutora? Sim. E tem uma outra que eu vou... Porque tem muito casal que falam assim, porque você não tem tempo, eu não tenho tempo, nós não conseguimos ficar juntos. Eu fiquei bastante tempo trabalhando assim, muito. Eu cheguei a trabalhar umas 96 horas semanais. Nossa, muita 96 horas semanais. Então, assim, era plantão, saía de um lugar, ia para o outro, consultório, e vai daqui, vai dali. A Fê também, muitas vezes juntos, muitas vezes separados, mas a gente sempre, assim, pegava aquele momentinho e falava, é nosso. Não é a quantidade, é a qualidade. Exato. Qualquer até intervalo. Hoje, Cris, até hoje, a gente sempre fala, e eu sempre falo para os casais, tem um momento do casal. Porque a vida vem, o trabalho vem, os filhos vêm, dá aquela balançada, mas se o casal tem que estar unido. E a gente tem que se adaptar a todas as fases da vida. Vai ter o namoro, vai ter a lua de mel, o casamento, a lua de mel, vai ter o momento de pais, de bebês, Exato. que vai exigir, vai ter a infância, vai ter a adolescência, que é outro. Nós nem vamos falar da adolescência hoje aqui, viu, gente? Eu vou convidar eles depois. Vocês vão ser meus convidados para um assunto adolescência, viu? Já estou avisando aqui, já fica de olho. Vão ser meus convidados. Então, toda a fase que nós estamos agora, e Alexandre, os filhos, eu tenho a Isabela em casa, mas a Isabela é totalmente independente. Isabela ficou 4 anos fora do país. E o momento que os filhos vão embora e fica só o casal? Desafiador. Imagina, se o casal não está preparado, ele não se suporta. Desafiador. Quantos casamentos acabaram na pandemia porque as pessoas não se toleram? Daí eu pergunto para a doutora, quanto é importante para uma infância sadia e para um desenvolvimento emocional da criança essa referência dela ver os pais em harmonia? Os pais em harmonia, essa frase é maravilhosa, porque mesmo os casais que eventualmente não deu certo, os pais precisam estar em harmonia. Eles têm que ter maturidade suficiente para saberem ser ex-esposos, ex-mulheres, inclusive nas questões de divórcio, mas não serem ex-pais. E as crianças não virarem uma moeda de troca. Exatamente. Então, assim, casal em harmonia, independente se tá junto ou separado, é fundamental para o equilíbrio, né? O equilíbrio da família, ou se não é mais família, para o equilíbrio das crianças, né? Hoje, muitas vezes, eu encaminho minhas famílias para terapia de família, terapia parental, porque essa dificuldade existe, né? Então, é muito importante, eu vejo em casa, porque nós temos 2, né? Um de 7, um de 9, e a gente vê o reflexo das nossas atitudes, do nosso casamento, a felicidade que eles têm quando eles veem os pais juntos, ou a tristeza que eles demonstram quando a gente tem algum conflito, porque isso é natural, ninguém que vive vai só em acontecer harmonia. Também. Exatamente. E eles também têm que entender que vai ter os momentos que não deu match ali. Exatamente. Mas também eles também têm que entender. Mas é isso, desde que esteja num ambiente com respeito, né, Cris? As coisas fluem. Você sabe que eu e o Alexandre, a gente fazia uma coisa que era muito legal. Nós somos pais muito jovens, né? Eu com 25, eu já tinha o Pedro e a Isabela. Muito jovens. E quando a gente errava, o que foi legal pra mim e pro Alexandre é assim, gente, não deixa a coisa esfriar. Quando tem um conflito entre casal, tem pessoas que ficam semanas sem se falar. A mulher faz bico pro marido, um dorme na sala. É péssimo isso pros teus filhos. Então, assim, procura resolver muito rápido. Deu desacordo ali. Eu acho que o Alexandre, a gente era muito rápido em focar a solução. Mesmo porque a gente tinha uma empresa para trabalhar, filho para criar. Então, a gente resolvia rápido. Falava, já vamos resolver a treta rápido aqui. E quando a gente resolvia muito rápido, a gente ia pedir perdão para os nossos filhos. Exato. Os meus filhos cresceram. Muitas vezes eu e o Alexandre não pedi perdão para eles.
perdoa a gente nisso aqui, porque isso aqui que teu pai e tua mãe fez errado. Então, assim, foi legal para eles crescerem ouvindo isso. Doutora, eu quero te perguntar uma coisa. A gente tá caminhando pro final, mas eu já estou deixando o convite. Vocês são meus convidados para um podcast que provavelmente vai ser final de outubro ou começo de novembro, pra gente falar da adolescência. Como meus convidados, tá? Fechado. Eu quero te perguntar uma coisa e depois a Fê dá as preliminares, não, os comentários finais dela. Muitos casais hoje em dia, jovens que estão casando ou morando juntos e falando que não querem ser pais. Eu tenho ouvido isso demais. Nós não queremos ter filhos. E até o controle da natalidade infantil, existem números que realmente estão decrescendo. O que você acha que isso se diz ao quê? Cris, é difícil falar sobre o porquê acontece, mas o que a gente está vendo é que cada vez mais os jovens eles estão focando, e eu não acho errado, certo? Eu não estou aqui para me julgar, na vida profissional. Então, assim, isso a gente vê muito na medicina, né? A medicina feita é uma história bastante interessante para compartilhar sobre isso. Você ter que, primeiro você estuda, aí você estuda, você especializa, aí você especializa, você faz o mestrado, aí você faz o mestrado, vai para o doutorado. Se estabiliza financeiro, para depois ter que comprar um apartamento, tem que ter uma regra, então, né? Na verdade, Cris, como se existisse uma regra. Exatamente. Como se existisse uma regra, ou como se existisse a hora certa. Só que não existe hora certa para isso. Não existe. A hora certa é o cara lá de cima que tem. E começa a vida dois juntos, velho. Exatamente. O filho não pode ser uma barreira para você fazer uma faculdade, para você... Cresce junto, teu filho cresce junto. Meus filhos cresceram com a gente dentro da empresa. Exato. Então, isso eu acho super importante, tá? Trazer dentro da empresa. Exatamente. A gente teve essa facilidade, né, gente? Deixa eu falar uma coisa pra vocês. O Enzo já foi várias vezes ficar na clínica atendendo o telefone. Ué? Com 9 anos. Deixa os pacientes entrarem. Sim. Tá certo? Ele ama. Meus filhos vinham pra fazer arquivo morto nas férias. Uma vez eu fui atender um paciente em casa. Aqui em Atibaia. Eu atendi um paciente na minha casa. O Enzo, muito bonitinho. Não foi treinado nem nada. Ele veio assim... A senhora deseja um chazinho? Ah, que bonitinho. Ele é muito... Exemplo. Exato. Ele é muito acolhedor. Exato. Então, assim, infelizmente, né? Eu acho que você tem aquele... o conselho ruim. Ai, filho dá muito trabalho. Ai, filho é muito caro. As prioridades, né? Ai, a escola, o convênio, faz as filho contas. Dá muito trabalho. Olha, eu sempre falo pros meus amigos, não para pra pensar, que se pensar muito, não tem mesmo. Ai, porque hoje eu vou pra um hotel, eu gasto X, mas se eu tiver um filho, eu vou gastar 2X. Ou não vou viajar, não vou viajar. Então, isso é muito complicado. Eu acho assim, as pessoas... E aí existem prioridades. Eu prefiro nada contra o que eu vou falar agora, porque eu amo... A gente respeita as pessoas. Porque eu amo cachorro, amo. Mas hoje as pessoas... Pet. Exato. Prefere ser mãe de pet. Você tem nada contra. Também é mãe e pai de pet. Eu também. Vários. Amo meu Luluzinho, gente, Duque. Só que sabe o que eu falo pro meu marido? Tá muito mais fácil lidar com pet. As pessoas estão tão feridas com os seres humanos. Exato. Tão feridas. O ser humano tá tão machucado que às vezes... O cachorro, o gato dá mais amor e carinho pra ele do que o próprio familiar. Exato. E nada contra, tá? Nada e tá contra. lá pra completar o amor e faz parte da família, gente. A gente tem um zoológico em casa. Já tô sabendo. Temos um zoológico em casa. Já tô sabendo que tem a Timona, que era uma coelha, que era pra ser um coelho que virou uma coelha. Coelha. Então, assim, nós temos um monte, cachorro, gato, enfim. Mas existe essa falsa impressão, tá? Falsa impressão que o filho dá muito trabalho, é uma coisa insuportável, e não é. Quando você colhe, precisa querer, né? Quando você planta, quando você começa a colher a sua plantação, aquilo é maravilhoso, né? Hoje eu não vejo mais a minha vida sem meus filhos, sem a minha família. Eu amo uma frase que assim, quando nasce um filho, nasce uma mãe. Quando nasce um filho, nasce um pai. Exato. A gente só vive essa experiência quando eles nascem. E eu sempre falo assim, os filhos eles trazem prosperidade. Prosperidade não olha despesa. Os filhos eles trazem, eles fazem a gente batalhar mais para dar o melhor. É muito legal. Trazem equilíbrio para a família. Muito legal. Por incrível que pareça. Muito. Essa entre aspas contradição, mas eu e Leandro, a gente antes das crianças
trabalhava muito Nossa. mais, tinha uma saúde física e mental muito pior, Muito né? ruim, muito ruim. Depois que os filhos vieram, eles obrigaram a gente a olhar para o equilíbrio da nossa família. E a gente aprende com eles, né, gente? Gente, eu entrevistei os kids aqui. Depois você assiste a entrevista dos kids. Estão os filhos. Tá o Enzo e a Manu. E a Aninha, que é filha da Ana do Up. Eu entrevistei os 3 aqui. Exato. A gente aprende com essa criançada. É muito gostoso essa troca. Porque tem coisas que eles têm que ensinar pra gente com a simplicidade deles, né? Gente, eu aprendo todos os dias com os meus. Tão legal, Todos né? os dias, alguma coisa eles têm para oferecer, né? Então, Criança é tudo de bom. Criança é tudo de bom. você vai falar para um pediatra É. isso, né? A gente é fãzaço de criança, então... Eu vou não tem fazer como. uma última pergunta agora, mas eu já deixo você informado que nós vamos ter o casal parte 2, tá, gente? Pais que vieram de famílias com reflexo de violência física, com problemas de vícios, que sofreram agressões, que foram desvalorizados, que nunca foram ou valorizados ou tiveram palavras de afirmação. E esses casais vêm. Que segredo, que recado que vocês dão para que eles constituam uma família, que essa história mude, que eles entrem dentro de um casamento e que eles possam passar para os filhos uma história diferente? Aonde que tem a virada da chave? O que você, doutor, primeiro? Eu acho que é querer. Princípio, eu acho que é você querer. Não necessariamente tem que viver a mesma história. Não é Não, porque você, é você apanhava quebrar das, querer né? dar certo. É. Querer dar certo. E aí, não só querer, como também não querer. Eu quero dar certo, mas eu não quero mais aquele espelho para mim. Aquele espelho para mim não foi bom. Então, eu tenho que mudar. Eu escuto muito assim de amigas minhas. Ah, meu marido bate muito, ele é violento porque ele apanhava muito dos pais. Doutora, isso, como que isso mexe com... Me explica isso. Cris, eu acho que pessoas que vieram de famílias violentas ou até negligentes, né? Porque também é tão ruim quanto, precisam de ajuda. Então, assim, muitas vezes existe a força de vontade, sim, sem dúvidas. Para qualquer coisa na vida, se você não quer mudar, você não muda. Eu não acredito em pessoa que mude se ela não deseja mudar. Exato. Então, é o primeiro ponto. Então, meu marido bate. Se o seu marido não percebeu que ele precisa melhorar, ele não vai melhorar. Não adianta você querer mudar ele. Agora, é possível mudar, sim, se os dois buscam ajuda. Então, ajuda, quando eu falo ajuda de Deus. Ajuda. Sempre, em primeiro lugar. Já, só isso já é 90%. Eu diria que 90% se você botar na mão de Deus e falar, Senhor, pega comigo aqui, 90% fica mais rápido e mais fácil. Com certeza. Então, ajuda de Deus. É o facilitador. Ajuda psiquiátrica. Sim. Então, às vezes, existe um desbalanço químico cerebral. Ok, né? concordo. E essa pessoa é mais reativa. Então, ela se torna mais agressiva. Então, ajuda química, psiquiátrica e ajuda psicológica, terapia, né? Sim. Então, assim, eu e Lê, eu sou autista. Lê tem as questões dele. Ambos buscamos ajudas em diversos momentos da nossa vida, tanto pessoal quanto casal. Então, já fizemos terapia individual, já fizemos terapia casal. Isso para nós não é nenhum demérito. Doutor, existe um preconceito masculino com isso? Claro que existe. Muito. A mulher ela é mais fácil. Ela é muito mais Então, aberta assim, a isso. quando você vê uma mulher, ela consegue enxergar que ela precisa de ajuda e fala, vou. A maioria, eu acho. É mais fácil de você chegar. Sim. Os homens, é a impressão minha, eu vejo uma resistência maior no homem. O que acontece? Eu acho que o homem, ele sempre foi forjado a ser O cara. a pilastra, né? A ser ali o alicerce. Quando ele se admite que ele precisa de ajuda, ele acha que aquilo é um fracasso.
ele recebe aquilo como um fracasso. E na verdade, aquilo é um avanço. Né? Aquilo é um avanço, certeza. Porque ele está tentando buscar o melhor. Porque todos ficam doentes ao derredor. As pessoas elas têm que entender isso. Exato. Quanto mais fácil e mais rápido você achar esse processo e buscar ajuda, porque tem pessoas que vivem isso anos. Sim. Aí a família toda desestrutura, o casamento se corrói, ou às vezes até acaba. E tem um porém. Poderia resolver, né? Eles vêm de um ambiente doente. Esse ambiente que nós estamos conversando agora, ele é um ambiente doente. Então a gente tem que entender que o ambiente, ciclo, né? o ambiente doente, ele também corrobora para a pessoa ficar doente. Com certeza. Ele também corrobora. Influencia, lógico, né? Então você tem que romper o ciclo. Você tem que romper o ciclo e falar: o que eu preciso, né? E tirar essa... Gente, eu sou muito esclarecido quanto a essas coisas. Eu acho que, claro, eu tenho as minhas limitações, eu tenho as minhas crenças, os meus valores. Eu sou meio bronco, tá certo? Mas tem coisas que não dá. É que nem aquele homem que não quero ir no urologista. Que ignorância, né, gente? Só pelo pegando amor de esse Deus. parênteses, tá certo? Então, assim, tem que tirar essa máscara de eu sou o alicerce da casa, eu não preciso de ajuda. Esquece, todo mundo precisa. Principalmente nos dias atuais. Com certeza. Né? Sobre mais pressão, mais cobrança, mais estresse. Então precisa disso. Infelizmente ainda... País vivendo dificuldades financeiras. Quem não passa por essas questões, né, Cris? E a gente precisa de ajuda, sim. Exato. Todo mundo precisa. Cada vez mais a gente tem que dar conta de tudo que está chegando. Tudo. Isso tá para todo mundo, em todas as camadas culturais, sociais, todas. Vamos falar de Brasil. E às vezes fica pesado mesmo para as pessoas. Então eu falo assim, vai se aconselhar, vai buscar ajuda com as pessoas corretas. Por que 2 pediatras, 2 médicos num podcast que é corporativo? Porque saúde e família é primordial para que você se desenvolva profissionalmente também. Exato. E pegando um gancho aqui sobre a Fernanda, eu tenho uma criança que tem algum atraso, a mãe sabe, né? Pô, será que meu filho tem mesmo? Né? Leva pro médico, né? Leva pra Fernanda, e a Fernanda olha e fala: pô, pode ter mesmo. Tá muito sutil ainda, mas precisa de alguma investigação. Cara, vai lá e peca pelo excesso. Com certeza. Porque se não for nada, você não perdeu tempo. Foi estimulado a mais, não de menos. Com certeza. Exato. Então pega-se esse exemplo. E você acaba com a dúvida também. Acabou. Entendeu? Realmente precisa, vamos lá, vamos acompanhar. E hoje em dia está muito avançado, profissionais brilhantes para ajudar. Ou pode ser que vire e fala assim: desencana. Exato. Desencana que tá tudo bem, a neura é tua, a criança tá ótima. Mas eu gastei tempo, gastei dinheiro, gastei energia para fazer uma terapia. Ótimo. Preço do seu sossego. Exato. Preço do seu sossego. Eu falo que não é gastar, é investir. Não você tenho está dúvida. investindo na sua saúde mental. É verdade. Eu queria agradecer os 2. Foi um prazer enorme ter os 2 aqui. Vocês têm muito para contribuir para essa cidade. Eu não tenho dúvidas que Deus trouxe os 2 para Atibaia. Você que é de Atibaia, da região, que profissionais brilhantes na área da saúde nós temos dentro da nossa cidade hoje. Não deixe de contatar. Passa o seu Instagram. Meu Instagram é DRA, de doutora Fernanda Soler, com L só. Leandro? DR Leandro Pavanello. Leandro Pavanello com 2 L's. Com 2 gente. L's. Pavanello Nós com vamos 2 L's. deixar os contatos dos 2. Teremos parte 2. Você que é pai de adolescentes, aguarda aí mais um pouquinho que logo sai o Atibaia Pode Mais com o casal falando da adolescência. Vocês querem deixar algum recadinho? Tem alguma mensagem final para falar para quem nos assiste? Quero, claro. Eu acho que, assim, primeiro, Cris, muito obrigado, tá, pelo convite.
foi muito bom a esclarecer honra isso. Minha, gente, olha. Eu acho que tem coisas que a gente não tem espaço para falar, né? E a gente tem que ter esse momento de contribuir, de falar, de expor alguma situação que nem todas as pessoas têm esse privilégio de ter essa informação, tá? Eu acho que o importante, né? Eu sempre digo isso. Independente que se eu sou pediatra, Fê é pediatra e psiquiatra e trabalha com psiquiatria infantil, eu sempre tenho uma frase que é: tenha o seu médico de confiança, o seu pediatra de confiança, que acompanhe. Exato, porque aquele cara que vai falar assim para você, eu acho que pode ser isso, ou melhor, não faz isso, vai por esse caminho, que esse caminho é muito mais tranquilo, vai te dar um norte, e principalmente sossegar o coração, tá? Que eu acho que muitas vezes não é você medicar. Não é isso, não é medicar, é você sossegar o coração da mãe e falar: calma, vamos esperar um pouquinho, dá um tempinho, vamos avaliar melhor, vamos ver, né? Vamos por esse caminho, não vai por esse caminho. Tem que tratar a mãe também, né, doutor? Não é só criança. Mas o pediatra... Acolher, né? Exato, e o pediatra ele faz isso mesmo. É verdade. Ele acolhe, lógico, ele trata a criança, mas ele tem que acolher a mãe. Então, tem um pediatra para chamar de seu, né? Tem um profissional, independente se é o Leandro, se é Fernando, tem aquele cara que vai te dar um norte, aquele médico que vai te dar um norte, que você vai ficar com o coração muito mais tranquilo. Você está clinicando em Atibaia que dias? Eu tô aqui nas terças-feiras. Toda terça-feira, viu, gente? Toda terça-feira eu tô por aqui. Que é um pediatra bom pro teu filho, para acompanhar ele. Exato. Vai lá. Fernanda, todos os dias no consultório? Atualmente eu tô bastantes dias no consultório e eu atendo muito teleconsulta também. Olha então só. Eu atendo o país inteiro, tenho paciente fora do país. Então eu atendo bastante consultório, é só entrar em contato. Não tenha dúvida, se você suspeita que seu filho tem atraso, até mais importante do que qualquer diagnóstico é a gente estimular. Então, eu sou muito fã do estímulo precoce, porque é o que você falou, nenhuma criança vai ser prejudicada por ser estimulada. Com certeza. Pelo contrário, né, Cris? Com certeza. Então, independente de diagnóstico, às vezes as famílias ficam com medo de diagnósticos. Mas assim, independente disso, a criança vai ser estimulada, a gente consegue dar um norte, consegue acolher, né, que é muito difícil. Ser mãe atípica é um desafio, porque a maternidade já é difícil, a maternidade atípica é um plus aí. Então, assim, eu estou à disposição para todos os ouvintes. Eu trabalho com isso, é o que eu mais gosto de fazer, acolher essas famílias. Então, fico à disposição. Importante você falar que todas as idades, ela não é especializada só em crianças, né, Fê? Adultos também. Isso é super importante, porque a Fê, além dela tratar a criança, ela ainda trata os pais. Olha que legal. Então, coisa fica Tem muito... Tem famílias que eu atendo a família inteira. Exato. Que ótimo. Isso é muito legal. É muito bom. É uma gratidão que eu tenho, sabe? Das famílias também confiarem, né, Cris? Porque a gente estuda, se capacita, mas as famílias acolherem a ideia, acreditarem no trabalho do profissional é muito importante. Confiança é tudo, né, gente? Confiança é a base da medicina. Se a gente confia num funcionário para trabalhar com a gente, imagina num médico, a relação que a gente tem que ter num médico para cuidar dos filhos. Exatamente. Isso é muito importante, muito. Exatamente. Foi um prazer enorme. Eu já deixo um convite aqui. Eu quero um podcast mensal com os dois. Ai, meu Deus. Vamos lá. Que delícia. Vamos falar de família. Vocês vão ser meus convidados. Espero que eles aceitem, né, gente? Aceito. Ó, doutora. Aceita. Enquanto esse podcast durar, eu quero um podcast mensal com os dois, porque eu acho que a gente pode contribuir muito para as famílias. Vamos dividir um pouco das experiências de vocês. Diminuir o peso, porque né, as Cris? famílias precisam. E como? Que vocês possam ser usadíssimos por Deus nessa mesa e no dia a dia de vocês. Esse é o meu maior desejo para vocês. Que a cada criança, a cada família que Deus colocar na frente de vocês, que haja uma unção especial do Senhor para tratar, para curar, para libertar. Que Deus dê estratégias para vocês, como Ele tem feito até aqui. E eu não tenho dúvida nenhuma que foi Deus que colocou vocês aqui, viu? Chegaram aqui no Atibaia Pode Mais. Isso é para a tua família.
pro teu casamento, pro teu filho. Compartilha esse vídeo. Eu falo, a gente tá aqui, ó, gravando às 10h30 da noite de uma terça-feira, para que isso chegue na tua casa, para que você viva uma situação diferente dentro do teu lar, para que haja saúde, paz, harmonia dentro do teu casamento em primeiro lugar. Um beijão para você que nos assiste. Dá o seu like, se inscreve no canal, compartilha, comenta e entre em contato com doutora Fernanda Soler, Dr. Leandro Pavanello. Exato. Não vou esquecer. Nome difícil, né? Um abração para vocês, muito mais chegando, gente. Um super beijo. Até mais. Tchau, tchau.